A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria por estarmos aqui reunidos em mais uma semana. O programa Alegria de Viver é feito especialmente para você, para que você se sinta mais feliz, mais alegre, tenha um entendimento maior das questões da espiritualidade, esclareça suas dúvidas. Então, que essa semana seja de muita paz, de muita alegria. Eu sou Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com esta alegria na alma, em uma nova etapa, nós estamos aqui na Boa Nova para não fazer a coisa nova, mas fazer a coisa boa nova. Isso é muito diferente, porque a coisa nova você muda um pouco o velho estilo, muda a combinação das roupas velhas e fica parecendo coisa nova. Mas a boa nova é algo que coloca coisas diferentes e positivas que até então você não tinha provado. Esse é o esforço da Boa Nova, que é aquele que chega até você graças ao carinho do Luiz Leite e do Alailson Cunha. É isso mesmo, lembrando, querido ouvinte, da campanha SOS, Espiritismo Precisa de Você. Sua participação é muito importante através do telefone 0800 1218 38. É importante para auxiliar as Casas André Luiz, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, todo esse conglomerado que leva boas mensagens, que leva o conhecimento a tantos lugares, a diversas pessoas. Por isso a sua participação é muito importante. 0800 1218 38. É isso mesmo, você é uma semente de luz. Faça essa semente brotar e multiplique. A Boa Nova estará disponível para que, através da sua ajuda, você se torne outros e outros e outros mais ouvintes, telespectadores, criaturas que se libertaram da ignorância graças à luz da doutrina espírita. Então, nada é pouco para a Boa Nova. Lembre disso, participe, ajude. E se você já é membro, aumente um pouquinho a sua colaboração, aumente, porque isto vai beneficiar muito mais. E às vezes você vai aumentar tirando de um vício, de uma coisa que é sem importância na vida, diminuindo o consumo de refrigerantes e ajudando a Boa Nova a salvar outras vidas. Já pensou que investimento este, não é, Solange? É isso mesmo, André. Então,
Nós vamos dar início ao nosso programa. Estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos comentando o capítulo, vamos dizer assim, número 3, que se chama Escolha Social e a Escolha Profissional. Estávamos comentando a respeito do destino. E a primeira pergunta aqui, André, que aliás já é a pergunta número 6, fala o seguinte: nós podemos, sem dificuldade, renovar o destino hoje mesmo? Será que isso é possível, André? Bem, tanto é possível que antes de responder e comentar, eu quero lembrar a você uma coisa. Os programas anteriores, onde nós tratamos dos capítulos 1º e 2º, também podem renovar o seu destino. Você encontrará no offline da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, melhor dizendo, não da TV, da rádio. Você vai encontrar os programas Alegria de Viver, que aqui nós estamos fazendo com essas abordagens. E você também, acessando o nosso YouTube, lá na TV Alvorada Espírita, você vai ter os programas que já fizemos aqui, porque eles também foram feitos com imagem. Você pode ouvi-los e assistir. Então, os 2 capítulos iniciais deste livro, Solange, eles são preciosíssimos, porque o primeiro fala sobre as causas espirituais das doenças, que causas são estas. E o segundo é o parentesco e a filiação, problemas que envolvem essa combinação de gênios no mesmo ambiente. Isto vai ser o objeto do 2º capítulo. E agora, nós começamos o capítulo 3º, que fala da escolha profissional, das nossas convivências sociais, se isto tem alguma importância, se isso tem alguma ligação. No programa passado nós vimos que nossas inclinações profissionais, nossa maneira de buscar o ganha-pão em determinado caminho, indica também certas facilidades do nosso espírito. Agora, a pergunta número 6 que a Solange nos coloca, para que possamos meditar, é se nós podemos, sem dificuldade, renovar o nosso destino. E eu estava dizendo exatamente isto, por quê? Porque quando você aprende, quando você ouve, quando você assimila, você muda o destino por mudar a conduta. O aproveitamento das coisas que nos chegam para o bem fazem com que, esse aproveitamento faz com que nós modifiquemos nossa conduta e nossos caminhos também para o bem. Mas se nós deixamos passar, ou se nós aproveitamos aquilo para o mal, nós pioramos o nosso caminho, aumentamos as nossas dores e aquilo se torna um martírio mais áspero do que era. Então, quando se pergunta a Emmanuel se nós podemos renovar o nosso destino, muita gente, Solange, pensa assim: era o destino. Tinha que ser assim. Isso. Estava escrito. Não tem jeito. Já tinha que acontecer desta forma. Então, se nós podemos renovar o destino, é porque não está escrito, não é mesmo? É porque as coisas não são como as pessoas pensam, no sentido de estarem impedidas de mudar. E então agora nós vamos, depois de termos pensado um pouquinho, vamos ouvir o que Emmanuel nos apresenta como resposta. Sim, na esfera dos deveres comuns, o espírito conquista, através de abnegações e serviço espontâneo, valiosos recursos de ação, de modo a corrigir facilmente os próprios caminhos. Ou seja, aí onde você está, com as atividades que você possui, nas tarefas profissionais, familiares, sociais, se você entendê-las como ferramentas que podem estar sendo ativadas, você muda o seu destino. Vamos pensar assim. Solange, muitas pessoas reclamam da letra feia. Eu tenho uma letra feia, eu não gosto de escrever porque ninguém lê ou entende o que eu escrevo. Ora, se uma letra você compreende e está acostumado com ela,
mas outros precisarão ler, você pode produzir muitos problemas com bilhetes que não sejam claros, Exato. com informações que não sejam exatas, Confusões nas mensagens. confusões na hora de decodificação daquilo que está escrito. Para evitar esses problemas, você muda o seu destino. Se fizer um curso de caligrafia, se começar a melhorar a sua letra, usando os movimentos da mão de uma forma menos canhestra, menos dura, você muda o destino. Agora, se você não quiser, você vai continuar com as mesmas dificuldades. E eu estou citando o exemplo da letra porque é um exemplo simples que não envolve valor moral. Não envolve a pessoa ser viciada ou a pessoa ser fraca em algum tipo de conduta. Não estamos falando de vícios de caráter. Estamos falando de uma coisa que cada um pode mudar a hora que quiser. Levantar cedo. Eu não gosto de levantar cedo. Ora, desafie-se. Põe o despertador. Faça com que alguma coisa aconteça para você aprender a levantar mais cedo. Ou dormir mais cedo. Eu fico assistindo os programas, aí eu vou, quando eu vejo já é 1 da manhã. É claro que você vai dormir 1 da manhã, não consegue levantar cedo. Agora, desliga a televisão. A televisão não fica ligada sozinha. Ela não se liga automaticamente, a não ser que você tenha algum sistema de programação para ligá-la. Se você desligar, ela fica desligada. Aí você vai para a cama, vai dormir mais cedo, vai fazer outra coisa. Então, estas são formas de mudar o destino. Mas isso muda o destino, André? Muda. Porque você começa a ter tempo, você começa a ter mais saúde, você começa a usar aquele tempo que levantou mais cedo, ou usar a sua capacidade de escrever com clareza para enviar mais mensagens. Você descobre um prazer de escrever. Você cria hábitos diferentes, né? Formas diferentes de se comunicar. Isso, e são coisas simples que atuam no nosso dia a dia. Então, comece a mudar os hábitos de falar palavrão, por exemplo. Mude o seu vocabulário. Isso depende de você, só de você. Não precisa nem de escola. Depende somente do bom senso. De dizer, não, eu ia falar essa palavrona feia aqui, mas eu vou substituí-la. Eu não vou falar isso porque isso é uma agressão. Cada vez que você fala um palavrão na sua casa, você polui. É como se um caminhão de lixo, daqueles basculantes, chegasse na porta e despejasse o conteúdo vibratório mal cheiroso dentro de onde você mora. Então, se você muda isto, o hábito de falar coisas feias, de xingar, de esbravejar, você já muda o destino, porque aquilo que antes era um lodo, agora está mais limpo. E todas as pessoas que estão ali, que convivem com você, vão estar melhor, graças a essa escolha. André, você me fez me lembrar do meu pai, que quando eu era garota, ele falava assim, minha filha, é muito fácil falar palavrão, não faça isso. Difícil é você falar coisas boas, coisas nobres. Evite, não fale palavrão, minha filha. Tá vendo? Eu lembrei dele agora. Que ensinamentos preciosos. Por quê? Porque isso, vindo da boca de um pai, que a gente sabe que quer o melhor para a gente, fez com que, na mente inclinada do jovem ou da jovem, que está querendo falar do jeito que a tribo fala, que está querendo ser mais uma normal, exatamente, como todo grupinho de amigos ou amigas, isto representa um alerta. E isso muda. E então você pode, não, realmente, coisa feia uma mulher, se já é feio um homem falar palavrão, não é? É constrangedor uma mulher fazer isso. Exato. E não é uma postura machista, uma postura, não é feio em qualquer um. Mas normalmente as mulheres têm um espírito mais delicado, um espírito mais sóbrio, deveriam pelo menos sentir-se assim, porque são mulheres que estão ajudando a humanidade a ser melhor graças ao sentimento. O homem mais ríspido, mais rude, um pouco mais tosco em geral, não é? Existem exceções de ambos os lados, mas normalmente a mulher tem mais delicadeza nas coisas. É tão constrangedor ouvir um palavrão da boca de um homem, mas é muito feio ouvi-lo na boca de mulheres, não é? Então, veja só o conselho de um pai para a filha que assimilou isto. E a Solange é uma pessoa que praticamente... eu não tinha muito esse costume. Era coisa de jovem que de repente escapa, sabe? E aí, quando ele ouvir, não faça isso, minha filha. Valeu. Então, tá vendo? É isso aí. São coisas pequeninas, como disse o Emmanuel,
Na esfera dos deveres comuns, o espírito conquista através das abnegações e serviço espontâneo valiosos recursos de ação, de modo a refundir, de modo a reconstruir, de modo a reformar, corrigir com facilidade os seus próprios caminhos, o seu destino. É isso aí. Vamos para a próxima, Vamos lá. André? A lei divina apresenta meios especiais de proporcionar-nos corrigenda e libertação? Bem, Emmanuel vai ser indagado porque até então estamos se falando de renovar o destino a partir de agora. Hoje é possível fazer isso. Hoje você pode parar de falar palavrão, hoje você pode parar de beber coisas que são agressivas, você pode inclusive deixar os hábitos como refrigerantes e coisas nocivas. Hoje você pode fazer isso. Não é amanhã, é hoje. Agora, na pergunta seguinte, essa que estamos vendo, perguntam a Emmanuel se a lei de Deus possui meios especiais de nos propiciar a corrigenda, essa mudança e a nossa libertação. Existe algum meio especial para se fazer isto? Vamos ver o que Emmanuel responde, Solange. Somos colocados nas atividades profissionais de hoje como antigos devedores da lei, chamados a funcionar no trabalho ou nas obras em que nós próprios falhamos ontem, com grandes possibilidades de obtenção do próprio resgate, quase sempre ao lado daqueles junto dos quais se verificaram os nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. Bem, a primeira coisa importante, e não terminou a resposta, mas nós queremos dividi-la. Primeira coisa importante, veja só, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua relação social, nas atividades em que você se encontra, você está sendo chamado pela lei do universo a modificar aquilo que de errado já fez, as coisas que não foram boas. E geralmente, olha que informação também preciosa, nós estamos trabalhando nas áreas em que já falhamos no passado. Isso. Nós temos compromissos nestas áreas. Estamos fazendo coisas e às vezes não gostamos exatamente por causa disto. E além disto, olha que bacana. Olha o gato. Bacana. Vocês lembram do gato lá do... Lembra do gato, daquele desenho lá do Manda-Chuva? Tinha um bacana, né? Toda vez que eu ouço essa palavra bacana, eu lembro do gato. Mas olha que legal. Você, além de estar no ambiente, na profissão, que vai ser aquela interessante para você melhorar-se, você está com as pessoas com quem falhou. Não só no trabalho, mas na família, na amizade, no grupo social. Aquelas pessoas com quem nós falhamos, com quem temos débitos, elas são colocadas pelo destino, pela lei do universo, próximos de nós, para que nós possamos reparar isto. Mas a resposta continua. Solange vai terminar de lê-la. Em nosso benefício, a lei nos permite empreendimentos e obrigações junto deles, a fim de que possamos pagar dívidas ou vencer antipatias e inibições, vivendo no mesmo ambiente e compartilhando a sua presença. Não é por acaso que você está onde está, com aquelas pessoas que você tem que enfrentar. Há coisas que estão pendentes. E como é que você poderia acertar essas dívidas se não encontrasse com os cobradores? Se você não estivesse junto das pessoas que estão esperando alguma coisa ser reconstruídas pelo nosso bom exemplo, pela nossa palavra amiga, pela nossa ajuda material, pelo nosso devotamento de pai e de mãe ou de irmão, então estaríamos perdendo a oportunidade da reencarnação se não tivéssemos que encontrar estas criaturas. Por isso é tão importante entender que estes são os meios especiais que a lei divina possibilita, coloca a gente no ambiente que precisamos para corrigir os erros cometidos ontem e com as pessoas que neste período poderão também se beneficiar. Exato. Depois de terem sido eventualmente prejudicadas por nós mesmos em vidas passadas. Não é, Solange? Isso. Próxima pergunta é interessante. O que fazem hoje
os pensadores que em outras vidas influenciaram negativamente a mente popular. Olha só que bacana. Olha o gato aí de novo. Como a pergunta 7 está perguntando se há meios especiais de correção, e o Espírito Emmanuel respondeu que sim, e que são as atividades profissionais, as relações sociais de agora, a expressão daqueles equívocos de ontem, para que a gente volte a treinar o processo e agora a gente acerte. A pergunta seguinte é exatamente nesse sentido. Bom, então, vamos ver o que aqueles que no passado eram pensadores, aqueles que usavam o cérebro e com ele influenciavam negativamente as pessoas à sua volta. Como é que eles voltam na Terra? Então, o que eles vão ser depois? Quais serão as opções reencarnatórias, já que eles cometeram equívocos usando o pensamento e aquilo que produziram com ele? Como eles estarão recuperando-se nas atividades do futuro e como eles poderão ajudar os que foram prejudicados por ele, pelo seu pensamento, na condição de um ser que reencarna neste processo? Olha que coisa interessante, não é? A gente vai esperar que você pense. Calma, Solange, tá com pressa, mulher? É bacana. Não, é tudo bem. A gata apressadinha. Nós vamos dar isso a vocês você vão saber só depois. o intervalo. É isso que ela quer dizer. Tem um intervalo, tá acabando. Aqui tem intervalo. É, eu tô sabendo. Programa Alegria de Viver, faremos um breve intervalo. Já já estamos de volta. Não saia daí. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos comentando o capítulo número 3, que fala a respeito da escolha profissional e da escolha social. Estávamos na pergunta número 8, que fala a respeito de como os pensadores, o que ocorre hoje com aqueles pensadores que em outras vidas influenciaram negativamente a mente popular. Solange, antes de respondermos a pergunta, você vai responder uma outra pergunta. Que foi? Tá mais calminha agora? Eu vou tomar ansiedade. Você lembra daquele Saraiva, um personagem da praça? É nosso. Tá mais calminha agora? Ai, agora tô. Eu tô calma. É que tem um relógio aqui, gente, que na hora do intervalo ele começa a disparar. E a hora que eu vejo aquilo lá piscando e disparando, eu falei... Ela começa a disparar, não é o relógio, é ela. A gente tem que encerrar o programa. Tá na hora do intervalo, meu Deus. Então, vamos voltar para o livro, Os Pensadores. No passado foram pensadores, usaram a mente para fazer coisas que eles achavam que era muito bom e que prejudicou muita gente. Ou que destruíram a esperança. O que acontece com eles quando voltam? Que tipo de experiência física como profissionais, como membros da sociedade eles terão? Vamos ouvir o que Emmanuel tem a nos explicar? Prestem atenção como é linda a lógica de Deus. Pensadores que antigamente corrompiam a mente popular com as depravações de espírito, agora já em processo de renovação íntima, são hoje os professores laboriosos aprendendo a ministrar disciplinas à custa do próprio exemplo. Ah, olha que coisa linda! Porque alguma pessoa podia pensar assim, uma pessoa que usou a mente para fazer o mal, vai voltar com a mente entorpecida, vai ser um debilóide, vai ser uma pessoa mentais. Que terá dificuldades no cérebro, que não poderá entender o funcionamento do próprio corpo, vai ficar preso numa cama. Não, em algumas circunstâncias isso é necessário como efeito, mas para os pensadores que usaram a inteligência para corromper a mente das pessoas com as depravações do espírito, e não só em sexo. A gente usa a palavra depravação, logo pensa
na ação área sexual, sexual. mas não. A depravação do espírito é diminuir a nobreza da alma, seja na ambição, seja na malícia, seja na vaidade, seja na fraqueza diante das atitudes do vício, seja no impulso à violência. Todas essas são depravações do espírito. O espírito se deprime, se deprava, ele vai ficando entorpecido. Todos estes que fizeram isto, numa vida seguinte, na vida futura, precisarão fazer o quê? Precisarão ensinar de outro jeito. São então vistos em grande quantidade estes pensadores feceninos, esses pensadores do pretérito obscuro, agora renascidos já em um processo de recondução de si mesmos, de reforma e renovação íntima, porque eles já estão processando isto, são vistos em professores, em mestres, que têm agora a finalidade de viver e ensinar o que estão com vontade de implementar. Ou seja, o exemplo deles representa a primeira lição que eles têm que dar aos seus alunos. Então, estes que sofrem esses tumultos de uma sociedade assim indecente, de uma sociedade que não os valoriza em termos de mestres, estes que sofrem os obstáculos materiais, que ganham mal e que, apesar disso tudo, ainda têm a vontade de ajudar, são esses seres que no passado, com um pensamento bastante exuberante, usaram-no de uma maneira a prejudicar aqueles que eles estavam orientando ou aqueles que liam as suas obras, que agora têm que, à custa do próprio exemplo, ministrar ensinamentos para os demais e aprender antes aquilo que vai ensinar. Então é muito bonito, não é? Porque a lei do universo não é uma lei de vingança. Vingança seria uma pessoa que fez alguma coisa com o pensamento que prejudicou os outros renascer sem o pensamento. É um processo de limitação que ensejaria a interpretação de vingança. Mas a lei de Deus não é de vingança, é de correção. Então garante ao errado a chance de reparar o mal. E a chance é ensinando o bem. Que coisa linda, não é? Muito bacana, né? Bonito mesmo. E agora vamos para a pergunta seguinte. Vai falar sobre e os antigos conquistadores militares que praticaram excessos, como que fica? Bem, a Terra é bastante conhecida pelo número de guerras, pelo número de batalhas, pelo modo agressivo de se obter território, de se tomar riquezas, de se sustentar em impérios à custa da expoliação, da escravização. Então, esses antigos conquistadores militares que para fazerem isto tinham que ter arrojo, força e crueldade, não é? Eles eram criaturas duras, eram criaturas que não estavam com o coração na mente, estavam desejando, era a ambição, era o desejo de supremacia, era o poder. Como eles estão recuperando-se dos excessos que eles praticaram? Não é da conquista, porque às vezes a evolução da humanidade naquele período precisava disto. Precisava de alguém arrojado, de alguém corajoso, de alguém que tivesse este ímpeto. Mas eles perguntam a Emmanuel o que espera esses conquistadores pelos excessos que praticaram. Excessos. Fora daquilo que se esperava normal, o que mais de ruim que ele fez, como é que se recupera agora? Ah, interessante, né? Tem para eles também? Tem. Emmanuel vai dizer agora, vamos ouvir. Tiranos que não vacilaram em espalhar a miséria física e moral dos semelhantes, na vivência dos baixos princípios em que se tornavam temidos e odiados, voltam, depois das medidas iniciais da própria corrigenda, como os administradores ou governantes capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. Olha, outra lição. Aqueles que, numa liderança violenta, impuseram uma destruição à comunidade,
seja a deles, seja a dos seus inimigos ou a dos povos invadidos, quando estamos já em processo de recuperação do seu caráter, pelos erros que cometeram, são reconduzidos à condição de governantes, de líderes, administradores, para que, através de uma mente voltada para reconstruir, para reequilibrar, para remodelar a sociedade, eles consigam dar àqueles que foram vítimas outrora uma nova perspectiva de valor e garantir a eles tarefas que possam construir a coletividade. São aqueles que vão ter que lutar para disciplinar os valores do tesouro público em escolas, em hospitais, em universidades. Vão ter que fazer acordos para conseguirem apoio dentro do sistema político que governa aquela nova comunidade, não mais da espada, não mais da garrucha, não mais da agressão, da lança. Agora é a diplomacia, é o convencimento, é a tentativa de se organizar a sociedade de uma forma mais justa, menos injusta. Porque é fácil decidir entre o certo e o errado, difícil é decidir entre o errado e o menos errado. Entre aquilo que você sabe que não deve e aquilo que você tem noção de que não podia. São coisas diferentes, mas que às vezes cria um conflito na alma do governante. Então, estas são coisas que levam as pessoas a atuarem nessas áreas por já terem vivido isto em existências anteriores. São pessoas que voltam à Terra com a finalidade de aproveitar a vida física na liderança de governo, de administração, que pode não ser de uma nação, pode ser de uma comunidade, de uma cidade, pode ser de uma empresa, administrar aquilo para que os seus administrandos estejam melhores do que estavam antes. Isso aí, André. E os dominadores políticos que dilapidaram a confiança do povo? Os anteriores eram militares agressivos, os conquistadores. Agora ele está perguntando, e os que dominam politicamente e que, por causa disso, a gente não conhece quase ninguém, né, nesse sentido. Mas pode ser que tenha por aí algum político que tenha dilapidado a confiança do povo. Perguntaram isso a Emmanuel. E nós vamos deixar você curioso, porque a nossa abordagem dos políticos, vamos ter que fazê-la na semana que vem. Vocês vão ao capítulo 3º do livro Leis de Amor e vão lendo. Se você tiver, como a Solange, aquela ansiedade de você, então, tá ficando nervosinho, Saraiva, vai lá e lê o livro, vai lá e lê o capítulo 3º, pergunta 10. Se você não estiver, se quiser treinar a sua ansiedade, espera, no próximo programa nós vamos tratar deste assunto, não é, Solange? Vai ser muito bacana, muito instrutivo, tenho certeza. Bem, programa Alegria de Viver, nós estamos encerrando e antes disso gostaríamos de convidá-los a participar hoje à noite na palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 20 horas. E se você gostar de estudar, todas as quartas-feiras, também a partir das 20 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, na TV pela internet. O nosso endereço é www.tvalvoradespirita.com.br. Nós agradecemos a sua participação. E olha, você que queira enviar contato para a gente, enviar sua participação, sua pergunta, você pode fazê-lo aqui pela Boa Nova. Informe-se a respeito do endereço eletrônico. Nosso programa terá a alegria de poder ler a sua participação, o seu correio eletrônico, e assim você também participa do nosso Alegria de Viver. É isso mesmo. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz. E até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, obrigado por nos educar através do entendimento das realidades do Espírito. Obrigado, querido amigo, por apresentar à nossa inteligência a lógica de Deus, que não é uma lógica de vingança, nem uma lógica de punição, mas
como se deveria esperar do Criador amoroso, é a lógica do reerguimento, é a oportunidade da renovação das atitudes, dos nossos sentimentos, é a chance moral de mostrarmos a nós mesmos que não somos mais escravos do mal e que, se nós já tivemos a chance de realizar coisas feias quando não sabíamos, agora, conhecendo, podemos fazê-las diferentes e belas. Como é bom compreender que não há uma cadeia esperando o marginal. Existe uma escola cuja bondade ensina o aluno a libertar-se do próprio mal. Uma escola de tolerância, de responsabilidade, uma escola que faz de cada um ser que atue, ao invés de simplesmente se esquecer o que fez, mas atue para que, sobre a fuligem do terreno calcinado pelo incêndio que ateamos, possamos nós mesmos edificar a universidade que venha salvar outras criaturas e melhorar a humanidade. Ah, querido mestre, cada vez que a gente se vê diante de princípios como estes, nós nos orgulhamos de ser teu irmão e nos sentimos tão bem sendo filhos de Deus, porque já não somos mais filhos desta palavra, Deus. Nós somos filhos do bem. E o bem nós podemos sentir, porque muitas vezes precisamos dele e outras vezes podemos externá-lo. O bem representa a impressão da divindade em nós mesmos. E isto nos transforma, isso nos abastece, isso nos reergue, isso dá a convicção, a esperança que falta quando a pessoa se esquece que foi criada pela bondade, para viver a bondade em todas as situações. Que nós não deixemos passar a chance de mudar o que somos, porque o nosso destino dentro deste cenário não é compromisso de Deus, é escolha do aluno. Ser bom aluno ou mau aluno não depende do professor, nem depende da matéria, depende de quem está estudando, se dedicar ou não àquilo que está recebendo. Que nós nos dediquemos, Senhor, que aprendamos a riqueza que já temos, em bondade e em amor, e no esforço de todos estes que nos trouxeram estas histórias, esses textos, para a nossa transformação. Obrigada, querida irmã, querido irmão. Muita paz. Alma